bem com você? Estamos de volta em mais um intervalo bíblico da ET Limoeiro. E esse é o nosso 32º encontro deste ano, onde nós estamos trabalhando na série Confie em Jesus, apesar das circunstâncias. E no encontro de hoje, nós vamos abordar o seguinte tema: país por desbravar. Será que a gente vai viajar por algum país nessa mensagem de hoje? A gente vai descobrir isso já já. Mas o nosso verso-chave, como a gente sempre traz, desta vez se encontra lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, na parte A, que vai nos dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Então vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que o apóstolo Paulo tinha um filho espiritual? Pois é, esse filho espiritual do apóstolo Paulo se chamava Timóteo. O jovem Timóteo, ele era um jovem cristão criado pela sua mãe, sua avó, que muito cedo começou a exercer o ministério pastoral, tendo como seu mentor, seu guia, justamente o apóstolo Paulo. E dentre várias exortações que nós encontramos do apóstolo Paulo, que ele deu a Timóteo, nos registros de suas epístolas direcionadas a Timóteo, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre ele, sobre Timóteo, permanecer firme, permanecer com solidez no que as Escrituras Sagradas ensinam. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora abrir sua Bíblia, Vou abrir a minha Bíblia aqui, você vai abrir a sua Bíblia, lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e vamos fazer essa leitura dos versos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 até o verso 17. Dê uma pausa aqui no vídeo, procure na sua Bíblia e quando você encontrar, volta que a gente faz a leitura juntos, tá bom? Então nos diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o verso 17. Uma exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus, ou seja, toda pessoa, todo filho, toda filha de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Em algumas versões a gente vai encontrar todas as boas obras. Pois é, naquela época, as Escrituras, como a conhecemos hoje, a Bíblia, elas não existiam. Ou seja, não a Bíblia e os seus 66 livros. O apóstolo Paulo se referia às Escrituras do cânon judaico, que são encontradas basicamente nos 39 livros do Antigo Testamento, da nossa Bíblia, da referência que nós temos hoje, conforme ela é organizada da maneira que ela é hoje. E é justamente sobre as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, que nós vamos meditar nessa mensagem de hoje. Não que nós não tenhamos estudado anteriormente a Palavra de Deus, mas hoje vai ser algo bem específico sobre a Palavra de Deus. E como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos deixa a exortação de que a Palavra de Deus tem vários propósitos. Primeiro, por exemplo, ela é eficaz em repreender o mal, ela é útil para corrigir os nossos erros, ela é certeira, melhor dizendo, ela é útil para ensinar a maneira certa de nós vivermos, dentre vários outros propósitos. Mas certamente o propósito maior da Bíblia é nos ensinar sobre a salvação em Jesus, por meio da fé. Do Gênesis ao Apocalipse, a mensagem é a mesma. A salvação, a vinda de Cristo,
salvação em Jesus por meio da fé. Jesus é o centro das Escrituras Sagradas. E este é o propósito maior. Esse é ainda mais evidente, esse propósito, quando a gente percebe que é pela graça de Deus que Ele a tem preservado, Ele tem preservado a sua palavra até aos dias de hoje. Pois a gente pode ler o que Jesus nos diz lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha só, embora as Escrituras Sagradas, reveladas pelo Senhor, elas já tenham o seu ponto de início e fim determinados, ou seja, a revelação do Senhor com relação à salvação já está aqui fechada. A sua palavra, ela não se limita apenas ao que está escrito, literalmente, ou seja, apenas as letras, as frases estão ali. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ué, professor Leonardo, como assim a palavra de Deus é viva, ela sai andando por aí? Calma, não é bem assim não. A gente pode, se você observar direitinho, a gente pode aprender inúmeras e inúmeras coisas quando a gente lê e estuda a Bíblia. Quando a gente se debruça na Bíblia, nas letras, nas Escrituras. A gente pode aprender, por exemplo, sobre a história de várias nações. A gente pode aprender sobre crenças, sobre culturas, sobre as leis civis, religiosas, cerimoniais dos antepassados e muitas outras coisas. Só que mais do que um conjunto de escritos que contém inúmeras informações históricas, geográficas, sociais, legislativas e tantas outras, as Escrituras são a manifestação da vontade de Deus para o seu povo, para mim, para você, para todo aquele que pela fé se arrependeu dos seus pecados e crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Estou já acabando aqui, tá? Vou te fazer uma outra pergunta. Você já mergulhou em alto mar alguma vez na sua vida? Ou pelo menos já viu algum vídeo de mergulho em alto mar? Se você abrir o YouTube, está cheio de vídeo a respeito disso. Pois é, a gente acha lindo o mar. Na verdade, quando a gente está lá na praia, aquele dia ensolarado, aquela imensidão de água azul, mas a gente nem imagina quanta beleza há para ser descoberta nas profundezas das águas. Assim é na leitura minuciosa da palavra do nosso Deus. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, nós mergulhamos também em sabedoria, nós mergulhamos em conhecimento de vida, nós mergulhamos em conhecimento da eternidade com o Senhor, nos rios de Deus, conforme nos diz lá o salmista, no Salmo 46, porque é a palavra de Deus, é a sua revelação para a nossa vida, é a sua revelação para o seu povo. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela nos diz que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela expõe os nossos pensamentos e desejos mais íntimos, aquilo que a gente guarda, as 7 chaves, quando a gente lê de fato a palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, ela expõe aquilo que está guardado em nós, bota para fora, ela revela aquilo que está dentro de nós. É como uma lâmpada, quando a gente está passando por situações difíceis, mas ela ilumina os nossos caminhos, como nos diz o salmista. Portanto, quando você for ler a palavra de Deus, se você ainda não faz dessa forma, faça com calma. Reserve tempo, leia com atenção, medite, ore, peça a Deus que Ele fale ao seu coração, sabendo que Ele fala de maneira especial ao seu coração, para a sua vida. Seja uma repreensão que Ele esteja lhe dando através da sua palavra, seja uma exortação, receba como sendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor para a sua vida. Guarde em seu coração a sua palavra. Mas quando eu digo guardar, não é guardar lá 7 chaves e guardar e deixar para lá, não. Quando eu falo guardar, é viver dia após dia a palavra do nosso Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele já nos deixou bem claro, lá no Evangelho de João,
14, 21, ele diz assim, olha: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Descubra os ricos tesouros da verdade de Deus. Vamos orar? Pai bendito que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa mensagem do intervalo bíblico que o Senhor reservou para nós nessa semana, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque podemos nos aprofundar, compreender a importância da Tua Palavra, que o Senhor a tem guardado desde a antiguidade até os dias de hoje, o Senhor a tem preservado para as nossas vidas como guia, como um mapa, como bússola, como orientação para a nossa vida, falando ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. Apesar, meu Deus, das nossas falhas, das nossas faltas, o Senhor, com a Tua misericórdia, tem falado, tem se comunicado conosco através da Tua Palavra. Manifesta a Tua vontade na nossa vida, Senhor Deus, porque nós queremos ser usados por Ti, nós queremos ser guiados por Ti em todo o tempo. Revela a Tua Palavra por meio do Espírito Santo do Senhor que habita em nós, para que a gente, Pai Santo, não venha a errar, não venha a perecer, como nos orienta lá a Tua Palavra em Oséias, Senhor Deus, para que a gente não venha cair no erro, Senhor Deus, mas que a gente possa, Senhor, manifestar a Tua vontade, fazer a Tua vontade, mostrando que amamos ao Senhor Jesus quando cumprimos, guardamos, vivemos a Tua Palavra, Senhor. É assim, meu Deus, que nós pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. E a Bíblia, não esqueça, a Bíblia é fonte de preciosidades inesgotáveis, um manancial de tesouros para a minha, para a sua e para a nossa vida. Que Deus, pois, te abençoe. Até a próxima, se assim Ele permitir. Os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é